boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindo ao ano de 2023. Vamos para mais um vídeo abrindo esse ano. Dá aquela joinha, seja membro do canal. Hoje o tema vai ser Orixá Juntó. Pessoal, não vamos confundir o culto tradicional feito na Nigéria com o que acontece no Brasil. Então aqui se criou um costume, que é uma tradição, de iniciar a pessoa no orixá e a seguir veio um orixá chamado, que a turma chama de Juntó. Talvez seja uma palavra que vem de adjunto, né? Que é uma coisa próxima e tudo mais. Mas em Yorubá seria mais fácil falar orixá Olori, que é o primeiro orixá que é iniciado, e o orixá de Ori, que é o orixá que acompanha. Isso é uma tradição, pessoal. Esse é um costume de décadas, não vai mudar. Você acredita que se tem um pai, uma mãe e um pai, embora tenha pessoas iniciadas em dois santos masculinos ou em duas santas femininas. Eu já vi várias pessoas dessa forma. Grandes mães de santo, por exemplo, iniciada em Oxum com Oxum. Eu conheci também um rapaz que era iniciada de Xangô e Xangô, mas isso não vem ao caso. O caso é que no Brasil se inicia a pessoa e tem o costume de assentar o segundo santo, que é o santo que eles chamam de Juntó. Ou não. Não é assim na África. Na África se inicia apenas um orixá na cabeça da pessoa e se tiver aquela pessoa necessidade de ter uma energia a mais para ajudar a existência dela, a pessoa será iniciada novamente. E se ela tiver necessidade de outra força espiritual, de um outro orixá para compor a estrutura espiritual dela, ela vai ser iniciada também naquele outro orixá. Então, na África tem lugares que se inicia apenas um orixá e tem lugares que se inicia vários orixás, dependendo da própria pessoa e sua necessidade espiritual. Não pensa você que uma pessoa que é iniciada em vários santos, ela é mais poderosa que outra pessoa, não. Isso só significa que a estrutura espiritual dela é mais desajustada do que a pessoa que se iniciou somente em um orixá. Porque ele só necessita daquele orixá. E aquela outra pessoa necessita de vários orixá para que a existência dela seja harmoniosa, paz, saúde, prosperidade e tal. E isso acontece na África. E na África também, o olorixá, que é iniciado no orixá, e que se torna sacerdote, ele só pode iniciar a pessoa que vai até ele no orixá que ele foi iniciado. Se ele é do Ogum, ele só vai iniciar a pessoa do Ogum. Se ele for de Oxóssi, ele só vai iniciar a pessoa de Oxóssi. Salvo, se ele for iniciado em outros orixás, então ele pode iniciar a pessoa em outros orixás. Não é assim no Brasil. Aqui, a pessoa se inicia num orixá somente, e se ele sabe fazer o orô, se ele sabe iniciar as pessoas em outros orixás, e essas pessoas for procurá-lo ou procurá-la, no caso Pai Santo ou Mãe Santo, ela vai iniciar a pessoa em Ossan, em Oxumaré, em Assan, em Euá, o santo que chegar na casa dela porque ela aprendeu a fazer. Isso é Brasil. Isso é um concílio, foi decidido que seria assim, desde o tempo dos Calundu, lá para o ano de 1790 e pouco, até os dias de hoje. O que eu quero dizer com isso? Ocorre, agora eu vou entrar no ponto crucial, que a pessoa faz santo no Brasil, no candomblé, inicia um orixá, e às vezes um juntó, mas tem um enredo, chama-se de enredo, vários outros orixás. Tem pessoas que têm 5, 6, 7, 8 ibá, sem necessidade nenhuma. Mesmo porque ela foi iniciada num orixá, e aquele orixá é o que vai cuidar dela. O juntó também vai ajudar. Esse negócio de eu assentei tal santo, tem que sentar esse por causa desse, assentei tal santo, tem que sentar esse por causa desse, e aquele por causa daquele outro, e o outro por causa desse daqui, é um desperdício. É um desperdício de tempo, de dinheiro e praticamente uma insanidade, porque a pessoa chega com 10 ibás de santo, sabe? E será que ela tinha realmente necessidade de todos esses outros orixás? Eu já peguei gente assim, com pessoas com quase 12 ibá de santo e não tinha nem um ano de santo.
Se você não é sacerdote e não tem caminho para o sacerdócio, para que esse monte de ibadia de orixá? Houve a necessidade de você ter, porque sempre há necessidade, pessoal. Eu vou focar nisso. Quando a pessoa se inicia no orixá, há uma necessidade espiritual dela se completar, porque o ser humano é incompleto. Então ela raspou lá em Assã, ela se iniciou em Assã. Alguns orixás fazem parte da vida dessa pessoa. Assentou o Juntó, Brasil. Mas será que ela tem necessidade de 10, 15 bar de santo? A troco de quê? Só vai ter gasto. Então tem que rever isso. Eu não estou falando que está errado. Eu estou falando que tem que rever. Há necessidade? Porque o Merlin de Logum, jogo de búzio, vai dizer qual santo você vai se iniciar e talvez um santo de herança, a turma chama santo de herança, ou um santo que acompanha aquela família durante muitos anos e tudo mais. Mas esse negócio de assentar, raspei o Oxóssi, aí por causa de Oxóssi eu assentei tal santo, e por causa de santo assentei esse, por causa de santo eu assentei aquele, e por causa desse assentei aquele outro. Fica aquele mundaréu de bar de santo, de cuia de santo, de assentamento de santo, e a pessoa nem tem caminho para o sacerdócio, e nem se tivesse. Porque mesmo sendo sacerdote, os santos que o sacerdote comporta no terreiro dele, que ele vai abrir no terreiro, são santos que compõem a estrutura da casa. Então ele tem o Ogum da casa, ele tem o Ossan da casa, né? Ele tem o Onilé da casa, ele tem os santos que compõem o espaço físico terreiro da casa dele. Não pertence à estrutura de ori dele. É bem diferente. Então, pessoal, quando vocês ouvirem falar, porque eu tenho 10 ibá de santo, 20 ibá de santo, ou a pessoa realmente era uma pessoa desgraçada na vida, precisa daquele monte de santo, ou tem alguma coisa errada. Porque a necessidade de vários orixás não significa que você vai ter mais axé que uma pessoa que só tem um orixá assentado. Porque na África, a maioria das aldeias assenta um orixá. E os candomblés sérios e antigos também assentavam um orixá. Raramente se colocava o que a turma chama de juntó. Raramente. Pessoas morriam com 70, 80, 90 anos de idade com um ibá só e vivia muito bem. Hoje em dia, se não tiver praticamente um caminhão de ibá de santo, a pessoa não está feita de santo. E isso tem que ser revisto, pessoal. Tem que ser revisto. Prestar atenção, saber se há necessidade, se não há necessidade, porque realmente é um gasto inútil e desnecessário. Então é isso, pessoal. Brasil, orixá, juntó, às vezes um orixá de herança. Acabou. África, um orixá só. E não se assenta juntó, terceiro, quarto santo. Se a pessoa tiver necessidade, ela vai ser iniciada em vários orixás. Mas iniciada, raspada. Não é assentamento, nem que assentamento de santo juntó, não é uma raspagem. Chama-se um imulé, é um pacto. E é isso aí, pessoal. Vamos rever os conceitos e tentar descobrir um melhor meio de se iniciar na religião e se dar bem. Porque muitas pessoas têm essa quantidade de orixás e está muito ruim na vida. Axé a todos.